Fala galera, mais um vídeo aqui no canal desse game. E gente, vocês viram que eu tô aqui na minha casa, né? Pra mim, porque não posso sair com uma roupinha super de ficar em casa. Vou mostrar pra vocês aqui como que é ela. E eu vou comer alguma coisa. Mas hoje eu lembrei que eu tenho que trabalhar. Deixa eu ver que tá frio no ar. Vocês não viram de mim que eu tô assim com essa roupa. Meu Deus do céu, eu vou ficar com gripe agora. Nossa, deixa eu ver a temperatura. 7 graus, tá muito frio. Meu Deus do céu. Eu preciso agora trabalhar, mas eu preciso comprar uma roupa de frio. Meu Deus do céu, tá muito frio. Eu vou ir lá no meu guarda-roupa e ver qual roupa que eu tenho pra ir. Nossa, no meu trabalho lá, eles não gostam de roupa de frio. Mas hoje, deixa eu ir lá falar. E aí, grupo do trabalho? E aí, você tá falando ao certo? Você tá acabando de tá com gripe. Hoje vai lhe dar roupa de frio. Ah, é? Porque tá muito frio e eu não quero que vocês fiquem com gripe. Tchau. Eba, gente, eu vou poder ir de roupa de frio, não sei porque tem. Eu tenho, eu não roubou, não. Também eu já sei que eu não faço isso no roupa de frio. Eu acho que é porque pode. Tem algumas roupas de frio que tem bolsa, né? Aí pode cair alguma coisa da pessoa, um perfume, então por isso é perigoso. Pode eu pegar uma blusa de frio, tem coisa. Deixa eu ver minhas blusas. Tem essa Família Craft, que é da minha escola, mas eu acho que eu vai usar ela. Tem a Trouxa Bird também. Tem essa e essa. Muita roupa de frio eu tenho, gente. Gente, de verdade, eu não sabia que eu comprei tanta roupa de frio. Essa que é da cor que eu gosto. E hoje eu vou com essa daqui vermelha, que não tem bolso. Verde tem. Que calça eu vou? Essa daqui, ela tem bolso. Eu acho que eu vou ter que ir com essa. Nossa, nem tô ficando bonito, né? E a minha máscara também tem que ir. Não tem touca aqui. Tem, mas eu não vou gastar meu dinheirinho com touca. Eu vou ir mesmo só com fone. Foninho, meu foninho, foninho. Luva, vou ter que gastar dinheirinho. Qual que eu compro? Aí vou comprar essa. Eu acho que só essa é barata. O resto é tudo com vema, muito cara. Então eu vou essa e tênis. Eu vou ter que pôr minha botinha de frio. Vou pôr essa. E essa daqui é de frio, Meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito estranha. Deixa eu ver como eu tô lá no meu banheiro. Meu Deus do céu. Eu tô muito estranho. Ela fica no lixo aqui. Eu tenho que me aproveitar, fazer algumas coisinhas aqui que eu tô com muito sono. É que é 6 horas da manhã. Aí eu tenho. Nossa, quem come uns sorvetes 6 horas da manhã? Eu tenho que assistir um pouco de TV aqui no trabalho. Não dá que dá assistir TV. Gente, esse vídeo aqui é uma coisa. Esse vídeo aqui vai virar o tour também pela minha casa, que eu tô aqui dentro, né? Aqui, olha. Aqui é o quarto com tudo que eu preciso. E o banheiro aqui. Então, gente, eu tenho que sair aqui
Nossa, tá na hora de eu ir pro trabalho. Eu trabalho muito cedo, 8 horas da manhã. Meu Deus, tá de noite. Aqui tá de noite. Calma. Ai, meu Deus, eu me arrumei à toa. Ah, eu lembrei que tava de noite ainda. Tá de noite agora, mas depois vai ficar de dia. Então melhor eu ir dormir. Ai, acordei. Nossa, que horas que é agora? Nossa, 5 horas da manhã. Nossa, é 6. Agora deu 6. Agora eu tenho que sair para trabalhar. Pôr minha máscara lá. Nossa, é muito ruim trabalhar bem de manhã, 8 horas da manhã. Tem que fazer tudo na hora. Tomar banho não, que eu tomei ontem. Comer muito, né? Tomar um suquinho também. Vou usar o banheiro primeiro. Pronto. Doga Flora, né? Vou ver que vídeo chegou aqui no meu YouTube. Bastante vídeos no meu YouTube. E agora eu vou ir pro trabalho com minha máscara. Ir pra Mega. Legal. Então agora eu tenho que ir. Eu não entendo que o PKD, a máscara vem, você sabe que tampa toda a cara, que tampa o nariz também, mas o nosso nariz fica pra fora, não adianta nada. Então vamos lá. Que frio! Eu tô com frio mesmo assim com essa roupa. Ai, tá muito estranho isso. Ai. Agora eu vou ir lá na pizzaria entregar as frutinhas, minha linda frutinha. Deixa eu ir lá. Ai, gente, tá frio na vida real de verdade. Eu tô com meu macacão. Quem me segue no TikTok, Alice Gamer, com 2E no Gamer, sabe que eu tava com macacão ontem eu acho que foi. Agora eu vou trabalhar. Nossa. Deixa eu ir aqui no meu WhatsApp. Ô, dono da pizzaria. O que foi? O dono da pizzaria. O que foi? Porque nós tá com roupa de calor. Ai, meu Deus do céu, não adiantou nada, né? Não adiantou mesmo. Mas tá bom, só vocês vão aí, depois eu ponho de novo a blusa de frio. Ai, meu Deus do céu, ele esqueceu de pôr a blusa de frio pra nós. Eu não entreguei nenhuma pizza ainda, tô enrolando falando com ele aqui no WhatsApp. Tô muito feliz com minhas pizzas. Vou ganhar dinheiro, vou ganhar muito dinheirinho. Onde que tá? A festa tá pra lá e eu tava vindo pro lado errado. Vou ganhar dinheirinho. Vou ganhar. Quero. Só tô cantando mesmo. Tá na tarde. Tá chegando. Tá na tarde. Mas tá bom, né? Eu gastei 50 e ganhei 60. Mas tá bom. Ai, tá tão frio, agora eu tenho que ir no robô
pra ganhar mais XP pros meus pets e também ganhar dinheiro para mim. XP pro meu pet e dinheiro para mim. Deixa eu ir lá. Tô necessário. Sim. Vou pegar. Porque todo. Ai, mas eu acordei quase agora. Então eu tô meio estranho. Mas tá, hoje ficando. Olhar pro lado para ir na rua. Fica dizer muito. Gente, eu quero que seja uma atualização aqui no PKD que pode carro na rua. E também a pessoa pode comprar seu carro. PKD, atualiza aí no carro, viu? Meu Deus do céu, não acredito. O chefe, ele mentiu pra mim, o chefe da pizzaria. Ele falou que ele tava se mudando lá pra Espanha. Super bacana, aqui é os Estados Unidos. E ele... Eu tô vendo a casa dele, chefe. Eu tô vendo a casa do chefe. Ai, meu Deus do céu, esse chefe é mentiroso, viu? Casinha feia dele, verdinha. É mais bonito o que ele tem dentro. E não tem nada que ele tá de mudança, né? Não tem nada. Tá bem bonitinho até. Tem bastante. Não, é que ele mora com o amigo dele. Meu Deus, casa feia. Fica bravo. Vai ser essa, é só porque... eu acho que ele tá de mudança. Tô com frio demais. Agora eu vou ir lá pra minha casa. Nossa, aqui na minha cama tá bem quentinha. Eu vou... O que tá passando? Deixa eu ver aqui o que tá passando nos outros canais. Não, esse não tá. Foi mais legal. Eu assisti 2 vezes, mas eu assisti de novo faz 2 anos que eu assisti esse filme. Faz muito tempo. Deixa eu ver aqui. Ei, quem é você? Oi, eu sou o Ceci e eu vi que você falou mal da minha casa. Mas isso não é vídeo ao vivo, mas eu tava ouvindo tudo. Posso ficar aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Você queria trabalhar? Ai, vai embora. Nossa, ainda bem que eu tranquei a porta agora. Ceci chato. Entrando na minha casa sem tocar na porta. Ai. Então, gente, esse foi o vídeo. Ai, tá muito frio. Esse foi o vídeo. Tchau, esse foi o próximo vídeo. Valeu! Espero que vocês tenham gostado, viu?